Queridas irmãs, queridos irmãos, é com muita alegria que estamos aqui novamente, nessa condição especial, fazendo essa gravação, que para mim é uma novidade, e procurando levar a todos nós a lição que hoje estaria sendo dedicada para os nossos estudos da noite de hoje, da nossa reunião pública. Para começar harmonizando o nosso ambiente, nós vamos ler uma mensagem muito boa do livro chamado Luz no Lar. Ele é um livro que foi feito em 1968 pelas mãos de Chico Xavier composto por mensagens de diversos espíritos, e que o objetivo principal desse livro é justamente nós fazermos o nosso estudo, o nosso culto do Evangelho no lar. Portanto, nada mais propício para esses momentos que estamos vivendo do que iniciarmos nossas reflexões, nossa harmonização com a mensagem trazida desse livro. E faremos essa introdução com a lição primeira desse livro, que se chama Culto Cristão no Lar, de autoria de Emmanuel. O culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. A Boa Nova seguiu da manjedoura para as praças públicas e avançou da casa humilde de Simão Pedro para a glorificação no Pentecostes. A palavra do Senhor soou, principalmente, sob o teto simples de Nazaré, e certo, se fará ouvir de novo por nosso intermédio, antes de tudo, no círculo dos nossos familiares e afeiçoados, com os quais devemos atender às obrigações que nos competem no tempo. Quando o ensinamento do Mestre vibre entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação impensada é ouvida sem revolta, a calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma, o erro alheio encontra compaixão. A maldade não encontra brechas para insinuar-se. E aí, dentro desse paraíso que alguns já estão edificando a benefício deles e dos outros, o estímulo é um cântico de solidariedade incessante. A bondade é uma fonte inexaurível de paz e entendimento. A gentileza é inspiração de todas as horas. O sorriso é a sombra de cada um, e a palavra permanece revestida de luz, vinculada ao amor que o amigo celeste nos legou. Somente depois da experiência evangélica do lar, o coração está realmente habilitado para distribuir o pão divino da Boa Nova, junto da multidão. Embora devamos o esclarecimento amigo e o conselho santificante aos companheiros da romagem humana em todas as circunstâncias. Não ouvidemos, assim, os impositivos da aplicação com Cristo no santuário familiar, onde nos cabe o exemplo da paciência, compreensão, fraternidade, serviço, fé e bom ânimo, sob o reinado legítimo do amor, porque, estudando a palavra do céu em 4 evangelhos, que constituem o testamento da luz, somos, cada um de nós, o 5º evangelho inacabado. Mas vivo e atuante, que estamos escrevendo com os próprios testemunhos, a fim de que a nossa vida seja uma revelação de Jesus, aberta ao olhar e à apreciação de todos, sem necessidade de utilizarmos muitas palavras na advertência ou na pregação. Emmanuel. Amado Pai Celeste, Jesus, amigo de todas as horas, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, nesse trabalho, sob o abrigo espiritual dessa casa de oração, buscando
aprendermos um pouco mais com as lições que nos são vindas desde Kardec, traduzindo, exemplificando e simplificando as mensagens de Jesus, e que agora, com tantos amigos espirituais, continuamos sendo alertados e convidados a seguirmos esses caminhos de Jesus. Assim, na busca de estarmos seguindo esses caminhos, pedimos permissão para iniciar as nossas atividades de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Queridos amigos, esse trabalho de hoje tem como objetivo principal o estudo do livro Opinião Espírita, com a lição número 13, chamado Autocrítica. Esse livro foi feito em 1963, num trabalho conjunto de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, e de André Luiz, pelas mãos de Valdo Vieira. É um trabalho muito interessante, onde Emmanuel se propõe, junto com André Luiz, a dar algumas opiniões firmes sobre alguns pontos da doutrina, alguns pontos da nossa jornada terrestre. Emmanuel pondera, na abertura dessa obra, que Jesus não veio destruir a lei, mas isso não o impediu de ter disposição de exumar o pensamento de Moisés e dos profetas. E que, da mesma forma, Allan Kardec afirmou que não veio destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Isso, porém, não impediu que Kardec desentranhasse o ensinamento de Jesus e dos evangelistas das fórmulas que os séculos lhe submeteram. Portanto, e continuando, André Luiz, junto com Emmanuel, diz que os espíritas, em todos os quadrantes da atividade terrestre, podem esculpir, sobretudo com nossas próprias ações, o conceito espírita que nos dirige às convicções. E que, dessa forma, os espíritas encarnados e desencarnados, acatando cultos e preceitos, conceituações e interpretações dos outros, não podemos nos furtar de, nisso ou naquilo, possuirmos opinião própria, que não podemos esquecer nem menosprezar. E que, certo é, não temos receita da felicidade ilusória para dar e nem sabemos rebaixar o céu ao nível do chão, mas dispomos dos recursos precisos à construção da felicidade do céu no reino interior nosso, pelo nosso trabalho e pelo nosso estudo, na busca do nosso autoaperfeiçoamento. Dito isso, Emmanuel e André Luiz nos convidam à meditação no ensinamento libertador de Allan Kardec sob a inspiração do Cristo, para que as opiniões do Espiritismo sejam lidas em nós, ou seja, em nossas próprias ações. Com esse propósito todo, na lição 13, André Luiz fala sobre autocrítica. E, refletindo, nesse caso, sobre o item 3 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por tema esse capítulo 13, sede perfeitos. E o item 3, em específico, fala sobre o homem de bem. Esse tema Kardec começou a explorar no Livro dos Espíritos, fazendo perguntas bem pontuais para os espíritos superiores. Lá no capítulo 12 do Livro dos Espíritos, que fala de perfeição moral. E aí, na questão 918, Kardec pergunta assim para os espíritos: por que sinais pode-se reconhecer num homem o progresso real que deve elevar-se o espírito na hierarquia espírita? E os espíritos superiores, de forma muito concisa, respondem: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida são a prática da lei de Deus
e quando compreende, por antecipação, a vida espiritual. Essa motivação fez com que Kardec fosse em frente, perguntando mais. E aí, na questão seguinte, 919, ele pergunta: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Recebeu uma resposta, uma das mais curtas do livro dos Espíritos. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Opa, Kardec ficou parado. Conhece-te a ti mesmo? Isso foi difícil para ele. Aí o Kardec fez o quê? Perguntou novamente. Isso é uma característica do livro dos Espíritos. Kardec vai perguntando. E aí, na questão 919A, Kardec diz: concebemos toda a sabedoria desse ensinamento, de conhecer-se a si mesmo. Mas a dificuldade está precisamente nisso, em conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de conseguir isso? E aí vem uma das respostas mais belas que tem no livro dos Espíritos, dada por Santo Agostinho. Fazei o que eu fazia quando estava na terra. No fim do dia, interrogava minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava se não havia faltado com o dever. Se ninguém tinha do que se queixar de mim. Foi assim que consegui me convencer, me conhecer e ver o que havia reformado em mim. Que aquele que tem a vontade séria de se melhorar, sonde sua consciência, a fim de arrancar de si as más tendências, como arranca as más ervas daninhas de seu jardim. Que faça o balanço de sua jornada moral, como o mercador faz a de suas perdas e lucros, e eu vos asseguro que isso resultará em seu benefício. Se puder dizer a si mesmo que seu dia foi bom, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida. Submetei à análise questões claras e precisas, e não temeis multiplicá-las. Pode-se muito bem dedicar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Bela lição de Santo Agostinho, não, pessoal? Nossa. E aí, 5 anos depois, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, volta Kardec a esse tema, com a inspiração dos amigos espirituais, na lição Sede Perfeitos, em que eles pegam justamente o trecho do Evangelho, que está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, onde Jesus diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeio e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Porque se alguém se somente amar, porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis nisso? Não fazem assim também os republicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Que lição! Sede perfeitos, como perfeitos é o vosso Pai Celestial. Segundo Kardec, tomada ao pé da letra, essa lição pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta, o que não dá, né? Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Portanto, diz Kardec, essas palavras devem ser entendidas no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível. E em que consiste essa perfeição? Jesus nos diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos os bens ao que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra então Jesus que a essência da perfeição que nos é dada é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. E aí vem, e como praticar a caridade, essas virtudes? Sendo homem de bem, que é a lição 3 do Evangelho.
e que diz o seguinte: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Questiona sua consciência sobre os seus próprios atos. Vai ver se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia. Não é só não fazer o mal, é fazer todo o bem que podia. Enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizesse. O homem de bem tem fé em Deus, tem fé no futuro, e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens morais. Sabe que as provas e expiações que passamos são percalços da vida e as aceita sem limitações. São os trabalhos que a gente tem para o nosso próprio bem, para o nosso aperfeiçoamento. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, na alegria que proporciona aos semelhantes, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. É bom, humano e benevolente. Respeita nos outros todas as convicções sinceras. Em todos os momentos a caridade é o seu guia. Não tem ódio, não tem rancor, não tem desejo de vingança. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo precisa da indulgência. E se recorda das palavras do Cristo, que aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não se satisfaz em procurar defeito nos outros. Na realidade, estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-los. Não se exalta, não se envaidece. Usa sem exagero os bens que lhe são concedidos. O homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gosta que os seus sejam respeitados. E termina dizendo que essa não é uma relação completa. Imagine se fosse, né, pessoal? Mas que quem se esforce para possuir essas qualidades certamente estará no caminho que conduz a todas as outras qualidades que nos levam à perfeição que podemos ter, que nos levam à prática da caridade. E é auxiliando-nos nesse caminho que André Luiz, na lição de hoje, nos chama a refletir, meditar sobre a autocrítica. E ele diz que, na realidade, nós somos os arquitetos do nosso próprio destino. Que os erros de cálculo que existem em nossa existência, que nos levam às vezes por caminhos que nos fazem sofrer mais do que nós gostaríamos, ou que nos fazem a ter muito mais percalços do que nós imaginaríamos que tivéssemos, são culpas, são responsabilidades. Esses erros de cálculo são responsabilidades nossas. Porque todos que caminhamos aqui na Terra somos suscetíveis de errar. Na realidade, já erramos, ainda erraremos. E tudo isso para aprender a acertar. Contudo, nenhum de nós deve persistir no erro. Porque se persistíssemos nos erros, nós estaríamos incorrendo na abolição do raciocínio, que no final das contas é a nossa maior conquista espiritual. Lembra da nossa doutrina espírita? A fé raciocinada é isso. Nós não erramos, vamos raciocinar sobre esse erro, para não cometermos novamente o mesmo erro. E, por reconhecermos a nossa falibilidade, não nos é lícito reprovar a ninguém. Por outro lado, não seria justo cultivar indulgência para conosco. Não vamos criticar, mas para conosco, não vamos ser indulgentes. Erramos, tá bom, vamos errar de novo. É aquilo, não podemos abrir mão do raciocínio. Vamos pensar e não vamos errar. Se nos cabe perdoar incondicionalmente aos outros, não se deve adiar a severidade para com as nossas próprias faltas. Devemos olhar para as nossas faltas com severidade,
para nos corrigirmos, diz André Luiz. Portanto, para acertar, não devemos fugir ao conhece-te a ti mesmo, que nós estávamos explorando, por isso é importante ter explorado antes esse conceito. Pois é no conhece-te a ti mesmo que principia, pois o conhece-te a ti mesmo principia na intimidade da nossa alma, com o esforço da nossa vigilância interior. Estão vendo? Esse trabalho analítico é um trabalho de dentro e para dentro. Começa na intimidade da alma com a nossa vigilância interior. E nesse trabalho analítico, de dentro para dentro, nasce humildade, intenção de acertar no bem, demonstrando para nós próprios o exato valor de nossas possibilidades em qualquer manifestação. Ao nos vermos, nós seremos mais humildes. Ao nos conhecermos, nós ficaremos cada vez mais humildes, nós mesmos. Portanto, diz-nos André Luiz, em todas as expressões morais, é possível errarmos para mais ou para menos. Quem não avança na estrada do equilíbrio resvala facilmente na impropriedade ou no excesso, perdendo a linha das proporções. A autocrítica nos ajuda a mantermos no equilíbrio. Com a autocrítica, lisonja e censura, elogio e sarcasmo deixam de ser perigos destruidores, de vez que a mente provida de semelhante luz de autocrítica acolhe-se ao bom senso e à conformidade, evitando a audácia exagerada e o receio enfermiço. Não vamos ser nem muito audaciosos, nem muito medrosos. Ao mesmo tempo, com essa autocrítica, nós ampliaremos as correntes de cooperação e simpatia em derredor de nós mesmos, porque saberemos usar os recursos de que dispomos na medida certa do bem. E, sabendo usar tudo certo, a nossa compaixão, quando a aplicarmos, não piorará o necessitado para quem olhamos, e a caridade que nós praticarmos não humilhará quem sofre e quem precisa da nossa caridade. E conclui André Luiz maravilhosamente essa lição dizendo: sê fiscal de ti mesmo, para que não te levantes por verdugo dos outros. E, reparando os próprios atos, vive hoje a posição de juiz de ti próprio, a fim de que amanhã não amargues a tortura dos céus. A tortura do réu. Ou seja, vamos ser juiz de nós mesmos hoje para não sermos réus de nossa consciência amanhã. Bela lição. Sermos juiz hoje de nós mesmos para não sermos réus de nossa consciência amanhã. Com esse convite, encerramos a nossa reflexão, o nosso estudo de hoje e faremos nossa prece agradecendo mais essa lição. Pai de amor maior, Jesus, mestre e amigo, obrigado por essas lições maravilhosas e pela oportunidade que tivemos nesses instantes de refletirmos e de buscarmos mais uma vez a ajuda do mundo espiritual para o nosso caminho. Olhe pelo nosso orbe terrestre, por nosso país, por todos que estamos aqui nesses instantes, para que possamos, com tranquilidade, superar as dificuldades que encontramos no caminho. Assim, agradecidos por tudo que recebemos, pedimos permissão para encerrar os nossos estudos de hoje dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.